Ele dispensa apresentação, é um filho da casa, né? Ele é pastor ali na ICB Pirajá. E Deus tem feito uma grande obra através da vida dele. E eu tenho certeza que hoje Deus irá nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? E glória a Deus, amém. Quantos estão felizes com Jesus, diga amém. Quantos estão felizes em estar na presença de Deus, diga aleluias. Neemias, capítulo 8, versículo 8 em diante. Glória a Deus. Diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o Tisata, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra desta lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai poções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a Bíblia conta a história de um homem chamado Neemias. Muitos já ouviram falar deste homem, dessa história. É uma história que eu particularmente me identifico muito, porque Neemias, ele servia ao rei, num período que o seu povo vivia um cativeiro. Neemias, ele cresceu neste cativeiro, e ele alcançou um título, uma posição que muitos gostariam de ter, que era servir diretamente o rei. Ele experimentava antes do rei comer. Tem suas vantagens e também tinha suas desvantagens. Por quê, pastor? Porque naquela época era muito comum se matar o outro envenenado, né? Se desse um copo premiado e ele bebesse, ele morreria no lugar do rei. Mas graças a Deus isso não aconteceu com ele. E a Bíblia diz que ele procurou notícia de Jerusalém. Como é que está a cidade lá, a cidade santa? A Bíblia diz que trouxeram notícia para ele e disseram que a cidade estava desprezada, a cidade estava abandonada e as pessoas, os poucos judeus que ali habitavam, estavam vivendo de forma desprezível. E Deus colocou um desejo no coração de Neemias de ir lá ver o que poderia ser feito. Quando ele foi em silêncio, a Bíblia diz que à noite ele não falou para ninguém, ele saiu a observar a cidade e ele estava vendo por onde ele poderia começar. Até que ele teve a ideia de começar pelos muros, porque o muro simboliza a proteção. Não adianta eu fazer nada sem a proteção. Não adianta eu fazer nada sem cobertura. Não adianta eu tentar fazer grandes construções sem uma base consolidada para que um inimigo venha e ataque de forma direta. Então ele falou: vou reedificar os muros. E logo começou a surgir pessoas bem intencionadas para se aproximar dele, para ajudar, para auxiliar naquela missão que Deus colocou no coração de Neemias. Aquele propósito não era de Neemias. Aquela missão era de Deus. Então, quem estivesse ao lado de Neemias naquele desafio, não estaria fazendo nada para Neemias, estaria sim fazendo para Deus. Porque Deus apenas passou a visão para Neemias,
E Neemias tinha que fazer aquilo que era a vontade de Deus. Também quando pessoas surgiram para ajudar, também surgiram pessoas para atrapalhar. Por quê, pastor? Porque se Deus usa pessoas, o inimigo também usa pessoas. Que, pastor? Você não vai ver Satanás aparecendo para você de chifre. Você não vai ver Satanás aparecendo para você com garfão, com tridente. Muitas das vezes Satanás, ele aparece na nossa vida, tão lindo, tão belo, em um momento que a gente tanto precisa, necessita, no momento de carência, no momento que está se sentindo só, no momento que precisa de companhia. Muitas das vezes o inimigo aparece, aleluias, como a solução do seu problema. E nós precisamos ter discernimento para entendermos quem Deus está colocando no nosso caminho e quem o inimigo está colocando no nosso caminho, para ser pedra de tropeço. Questão de tempo, Sanbalate, Tobias, Gesem começou a se opor à obra. Aqueles que se opõem ao propósito que Deus colocou no seu coração, é o inimigo que está colocando no seu caminho para servir de tropeço. Aqueles que vêm para somar naquilo que Deus tem colocado no seu coração, esses aí são sim pessoas que Deus colocou para te auxiliar. E a Bíblia fala que Neemias edificou o muro em tempo recorde, foi uma luta, foi uma batalha, foi uma dificuldade reedificar aqueles muros, e ele conseguiu reedificar o muro. A Bíblia diz que as pessoas, os inimigos se levantaram, começaram a atacar com palavra, o que fazem esses fracos judeus, mas Neemias não dava ouvido àqueles ataques com palavra, porque muitas das vezes o inimigo ele vai tentar te atacar com palavra para te jogar para baixo, para fazer com que suas mãos larguem a obra, para fazer com que suas mãos abandonem o propósito que Deus estipulou para a sua vida. Neemias ignorou. O inimigo tentou atacar. Quando o inimigo tentou atacar, a Bíblia fala que com uma mão ele segurava uma colher de pedreiro e com a outra mão ele segurava uma espada. O que isso quer dizer, pastor? Que com uma mão ele lutava e a outra mão na obra. E muitos de vocês talvez não tiveram um dia muito fácil. Talvez tenha pessoas aqui que o seu dia hoje foi de luta, mas esta noite você está aqui na obra, com uma mão lutando e a outra mão na obra, cumprindo o propósito, porque ele entendeu que se ele largasse a obra para lutar, ele não teria sucesso, e se tivesse, o sucesso era passageiro. Mas ele reedificando, construindo aquele muro, ele estaria construindo uma proteção para sempre. Você entende esse mistério? Por isso você não pode largar a obra para lutar, você tem que fazer os dois. Por quê, pastor? Porque se você só luta, você tem até uma vitória aparente, mas depois de um determinado tempo o inimigo vem novamente e você está despreparado. Mas quando você está lutando e a sua mão está construindo um muro de proteção espiritual para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, você luta uma vez, mas o inimigo não vai encontrar mais espaço para te atacar naquela área, porque você construiu uma proteção espiritual sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, sobre a sua empresa. Aleluia! Fala comigo, com uma mão lutava e a outra mão na obra. E a Bíblia diz que quando o inimigo acordou para a vida, o muro já estava levantado. A Bíblia diz que o inimigo procurou brecha para entrar e não havia mais brecha. Fala para o irmão que está ao seu lado, tapa a brecha. Fala. Não ouvi não, viu? Fala, tapa a brecha. Porque quando o inimigo não consegue entrar, quando você constrói o muro, ele procura uma brechinha para entrar. Mas Neemias teve esse cuidado de tapar toda a brecha. E aí o que o inimigo fez? Não conseguiu entrar, não tinha brecha para entrar. Sabe o que o inimigo fez? O inimigo se fez de amigo. A Bíblia diz que mandaram mensageiro falar: Neemias, sai daí, vamos no vale de Ono, vamos caminhar junto. Por 3 vezes o inimigo enviou mensageiro para que Neemias saísse de detrás da proteção que ele suou para construir. Muitas das vezes, quando o inimigo não encontrar mais brecha para atuar na sua vida, para entrar, sabe o que ele vai tentar fazer? Te tirar,
de detrás da proteção. Todo o preço que você pagou, toda a luta, todo o esforço, vai se tornar como se fosse algo em vão. E Neemias respondeu: eu estou em uma grande obra e não posso parar. Para o inimigo, isso, aplaude Jesus. Para o inimigo, o que Neemias tinha que construir ali era apenas um muro. Mas não, aquele muro era apenas um início de uma grande obra que Deus tinha com ele naquele lugar ainda. E muitas das vezes o inimigo vai tentar colocar na cabeça de pessoas aqui: o que você tinha que fazer, você já fez, o que você tinha que contribuir, você já contribuiu, o preço que você tinha que pagar, você já pagou. Mas isso é armadilha, é proposta do inimigo para te tirar de dentro da proteção de Deus, para que você caia na armadilha. E Neemias falou: eu sei que eles tentam me fazer mal, diz para ele que eu estou em uma grande obra e não vou parar, porque o muro foi apenas o início de uma grande obra que Deus tem na minha vida. O que você está vivendo aqui é apenas o início de grandes coisas que Deus ainda tem para fazer na sua vida. Deixa pensar que é o fim. Deixa pensar para baixando ele. Deixa achar, vai pensando. Está muito enganado. Quando Neemias levantou o muro, eles não podiam mais olhar para a cara de Neemias, não podia mais vê-lo, não podia mais achá-lo, não tinha mais o contato direto, porque tem pessoas que hoje te atacam de forma direta. Mas eu profetizo que essas pessoas que o inimigo tem colocado para te atacar, para te tirar do foco, dos planos, dos projetos de Deus, eu profetizo que eles vão te procurar e eles não vão mais te enxergar, porque Deus vai te levar para outro nível. Eles não terão mais acesso a você, eles não vão mais te alcançar. Não vai, não vai, não vai. Vai te procurar e não vai te encontrar. Oh, glória a Deus. Levantou o muro, pastor. E aí? O que aconteceu em seguida? A Bíblia fala que Neemias, ele levantou um censo. Agora vamos arrumar as coisas aqui dentro. Já separamos quem é judeu, quem não é. Já separamos quem é da cidade e quem não é. Já dividimos as coisas, já separamos. Agora vamos arrumar as coisas aqui dentro. Pegaram um livro dos primeiros que voltaram do cativo para aquela cidade. Pegaram o livro e começaram a ler no capítulo 7. Vai falar da descendência de Salomão, tantos mil. Do descendente de Davi, tantos mil. Dos levitas, tantos mil. Dos sacerdotes, descendente de Arão, tantos mil, tantas pessoas, dos que cuidavam disso, tantas pessoas. Ele faz um censo para organizar e para dividir a cidade. Tinha espaço sobrando e poucas casas, então Neemias começa a arrumar tudo. Depois que Neemias arrumou tudo ali dentro, organizou, tal região é sua, tal região você tem direito, tal região é dessa família, tal região Deus prometeu a tribo tal região Deus prometeu a outra tribo. A Bíblia fala que trouxeram o livro da lei, prepararam um palanque de madeira e trouxeram o livro para ler diante do povo e prepararam uma festa de agradecimento a Deus por tudo que Deus tem feito, pelos livramentos, pela construção do muro, por as coisas estar voltando ao normal novamente. E quando a Bíblia fala, subiram no palanque de madeira e começaram a ler a palavra de Deus. Aquilo que era para ser uma festa comemorativa, aquilo que era para ser um dia de alegria, a Bíblia diz que quando começaram a ler a palavra, o povo começou a chorar. O povo começou a chorar. O povo começou a entrar em planto. Mas, pastor, eles já choraram 70 anos no vivendo cativo, saía império, entrava império babilônico, impérios médios e persas, 70 anos chorando. E por que eles estavam chorando se eles deveriam se alegrar? E eu vou falar aqui sobre pelo menos 3 efeitos que a palavra de Deus produz em nós. Se não produz, deve produzir, tem que produzir na vida de todos os servos de Deus.
primeiro efeito que a palavra de Deus deve afetar é o nosso intelecto. Fala comigo, intelecto. O que é isso, pastor? Estou falando que a palavra precisa ser entendida. A Bíblia não é um livro mágico, que a pessoa abre a Bíblia no Salmo 91, deixa lá no lado da sua cama e a sua casa está protegida, porque simplesmente a Bíblia está aberta. Não. A Bíblia é algo que precisa ser entendido. A Bíblia fala no versículo 8 que nós lemos: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam com que lendo se entendesse. Fala comigo, fazia com que lendo se entendesse. Ou seja, a palavra de Deus precisa ser explicada. Às vezes, tem cultos por aí, aqui graças a Deus é diferente. Como foi, meu Deus, Deus bradou, fogo desceu, foi pregado o quê? Ah, não lembro, só sei que foi bom. Se a fé vem pelo ouvir a... Peraí. A palavra de Deus precisa ser explicada e precisa ser entendida, porque a primeira área que a palavra de Deus deve afetar na nossa vida é o nosso intelecto, para que a gente possa ouvir, entender e colocar em prática em nossa vida. A gente só vai colocar em prática na nossa vida aquilo que a gente conseguir compreender. Segundo efeito que a palavra produz em nós, ou segunda área que a palavra deve afetar, sabe qual é? Fala comigo, as nossas emoções. Quando você ouve a palavra, entende, quando se lê a palavra, entende, o que é que acontece, pastor? Você vai sentir. Por quê? Porque a palavra desmascara, a palavra vai revelar você, a palavra vai dar diagnóstico de você, a palavra vai te deixar exposto a você mesmo. Como assim, pastor? Você vai entender. Oséias capítulo 6, versículo 1, diz, fez a ferida e a ligará. Não, vamos ler o versículo aqui todo. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Eu ficar, meu Deus, por que o Senhor fez a ferida e Ele mesmo sara? Porque a palavra de Deus é como uma espada. Fala comigo, a palavra de Deus é como uma espada. E o que é que a espada faz em nós? Ela fere. Como assim, pastor? A palavra de Deus, ela vai te confrontar. A palavra de Deus, ela vai revelar. A palavra de Deus, ela vai iluminar. É como uma lupa gigante. Quando o Senhor põe essa lupa em nós, que permite que a gente veja, a gente vai enxergar o quê? Nossos pecados. A palavra vai revelar o quê? As nossas falhas. A palavra vai revelar o quê? Os nossos conflitos. A palavra vai nos mostrar que a gente não é tão santinho como a gente pensa que é. A palavra está ferindo, fez a ferida. Mas a mesma palavra que nos fere, que nos confronta, é a mesma palavra que revela a graça de Deus. É a mesma palavra que revela a misericórdia do Senhor na nossa vida. É a mesma palavra que revela o perdão. Fez a ferida e Ele mesmo sara a ferida. Ele mesmo cura a ferida. Então, quando o povo começou a ouvir a palavra, eles começaram a enxergar o quanto eles eram pecadores. Meu Deus, como nós somos falhos. Meu Deus, como nós fomos injustos diante desse Deus tão puro. E eles lendo a palavra e as pessoas chorando, porque a palavra estava confrontando eles, a palavra estava tratando eles, estava ferindo ele, a palavra estava doendo dentro dele, mas também a graça da palavra estava curando, transformando, lapidando, melhorando, aperfeiçoando a vida daqueles homens. Oh, glória a Deus! Aleluia! E liam a palavra. E Neemias ficou sem entender nada. Era para ele estar alegre. Depois de tanto esforço, será que não dá para agradar essas pessoas?
Era para eles estar felizes. Mas o efeito da palavra, a gente pode até ministrar a palavra. Mas o efeito da palavra na vida de cada um, só Deus tem o controle. Ele está lendo a palavra, mas ele não tinha o controle do que iria acontecer. Porque em um culto como esse, às vezes a gente até se programa o que vai pregar, mas chega na hora, Jesus muda tudo. Que, pastor? Porque o homem faz os planos, mas a última palavra ela vem do Senhor. Então, o primeiro efeito que a palavra faz, a área que a palavra de Deus atua, é no nosso intelecto. Segunda área, se a gente lê e a gente entende, a palavra de Deus, ele vai afetar as nossas emoções. A gente ouve a palavra e a gente sente. Por isso tem pessoas que pulam, por isso tem pessoas que rodam, tem pessoas que sapateiam, tem pessoas que apenas choram, porque a palavra de Deus, ela toca no nosso interior. E a terceira área, que a palavra de Deus afeta, quem quer saber, diga amém. Amém. Quer saber mesmo, gente? Rapaz, quer saber mesmo, gente? Já está aqui, né? Entrega logo tudo, né? Por mim, depois vou embora mesmo, vou para Pirajá mesmo. Eu vou falar. A terceira área que a palavra de Deus afeta, fala comigo, é a nossa vontade. Fala mais uma vez, é a nossa vontade. Se eu entendo, se eu sinto, eu faço. Se eu entendo, se eu sinto, eu obedeço. Se eu entendo, se eu sinto, a palavra de Deus vai despertar em mim vontade. Esse é o efeito da palavra de Deus. Ninguém quer sair da presença de Deus, irmão. Ninguém sai da presença de Deus da mesma forma que entrou. Porque quando a palavra de Deus desperta em nós o avivamento, a gente não quer ficar parado. O inimigo, ele tem feito com que muita gente fique prostrado diante da presença do Senhor. Eu nunca ouvi tanto em minha vida: pastor, eu estou desanimado, pastor, eu estou fraco, pastor, eu estou desanimado. Eu falo assim: meus irmãos, você já parou para imaginar se eu, a pastora Aline, chegasse aqui na frente e falasse: estou fraco? Já pensou, pastor Líbio, chega aqui? Meus irmãos, estou fraco. Da mesma forma que vocês não são super-homem, nem mulher maravilha, os pastores também não, viu? Tem dia que tá... Quantas vezes eu já fui ministrar sobre o efeito de medicamento com garganta inflamada. Vou tomar esse remédio meia hora antes, vou tomar esse paracetamol meia hora antes, eu vou tomar um remédio para dor meia hora antes, porque eu tenho que cumprir um compromisso com Deus. Parece que Deus até usa mais. Chega lá e plá, acabou o culto, ó, corpo arreia, o efeito do medicamento passar e direto para a emergência. Mas cumprir o meu compromisso com Deus, porque a palavra de Deus afeta a minha vontade. Eu tenho vontade de fazer, eu tenho ânimo para fazer. No desânimo não tem poder de chegar perto de mim, não. Sai para lá, desânimo, sai para lá, tristeza. Isso é a artimanha do inimigo para me parar, para te parar, mas não vai conseguir, porque a palavra hoje está despertando pessoas aqui dentro. O Senhor está despertando vontade. Tem pessoas que perderam a vontade de orar. Aqui não, mas lá ainda dizem assim: não vou mentir, perdi a vontade. Mas o Senhor nessa noite está despertando em você este desejo. Vontade de jejuar. Perdi a vontade, pastor. O Senhor, através dessa palavra, o Espírito Santo de Deus está ministrando em pessoas o desejo de evangelizar, de jejuar, de consagrar, de ganhar almas para Jesus, de conduzir almas para Cristo, de ensaiar. Tem crente que não tem mais vontade de ensaiar. Tem vontade nem de ensaiar. Tem pessoas aqui que tu veio arrastada. Tem pessoas aqui, você nem sabe como veio parar aqui. Foi o Espírito Santo que te trouxe. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Tu vai ter vontade até de limpar a igreja depois desse dia de hoje. Tu vai ter vontade de chegar primeiro que o pastor. Cheguei, meu pastor, estou aqui. Você vai se posicionar como um soldado, porque Deus está quebrando o mal, está derramando graça sobre este povo. Ninguém detém, sabe por quê? Porque a obra é santa. Fala comigo, ninguém detém. Não, fala com vontade. Ninguém detém. É obra santa. Você vai ter vontade de chorar, de falar em línguas. Vai ter crente aqui com vontade de sapatear. Dá lugar aí. Por quê, pastor? Porque Deus desperta isso em nós. Você não pode permitir que o inimigo, ele roube isso de você. Sabe por quê? O que desperta é a palavra, não é isso? Mas a Bíblia fala que o semeador saiu a semear, e a semente caiu à beira do caminho, e o que aconteceu? Veio a ave do céu e roubou a semente. Aí depois o discípulo pergunta: Senhor, o que o Senhor quis dizer com aquela parábola? E Jesus vai falar: ó, é o inimigo, é Satanás. O semeador é o pregador, a semente é a palavra, e a ave do céu que rouba a semente é o diabo. E você não pode permitir que o inimigo roube esta palavra de você. Não pode permitir que a dúvida entre no seu coração. Por quê, pastor? Porque os segredos, os mistérios de Deus estão tudo na palavra. A Bíblia diz, para a gente encerrar, no versículo 13, olha o que diz o versículo 13. E no dia seguinte, fala comigo, e no dia seguinte, versículo 13, olha que coisa. Ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdra, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade das festas no 7º mês. O que é que isso quer dizer aqui? No dia seguinte, eles estavam sob o efeito daquela palavra ainda. E eles continuaram avaliando, analisando a palavra. E ele falou assim: peraí, nesse período que nós estamos, a lei diz que é para a gente habitar em tendas, para a gente sair das nossas casas. Acabaram de receber a casa, mas diz que é para a gente passar essa semana nas tendas. Não. Vamos resgatar isso? Por que a gente não está na tenda? Qual é a desculpa que tem agora? Agora já tem um muro. Qual é a desculpa? Por que a gente não está habitando em tendas? Por que a gente não está cumprindo isso? A palavra despertou vontade neles de fazer coisas que eles tinham deixado de fazer. E agradava a Deus. Vamos até Esdra. Fala comigo, a palavra desperta a nossa vontade. Vamos até Esdra. E vamos falar para ele, pastor Líbio, que nós queremos viver isso novamente. Vamos falar para ele que nós queremos, vamos sair das nossas casas. E a iniciativa, aqui que está o mistério. A iniciativa saiu dos pais, dos cabeças de todo o povo, ou seja, os cabeças de cada tribo. O povo de Israel é 12 tribos. Então, o representante de cada tribo, os cabeças de cada tribo, foi até a liderança e falou: a gente quer fazer. Por que a gente não está fazendo? E muitas das vezes, sabe qual é o erro da igreja? Iniciativa tem que ser do pastor. Peraí, meu irmão, papai não aguenta, o homem já faz tantas coisas aqui. E tem coisas, ideias como essa que eu estou falando, porque lá em Pirajá, aqui não, é cada ideia que vem, meu irmão. É cada sonho, cada revelação. Pastor, eu tive uma revelação. Fale, qual é a revelação? Vá.
O Senhor chamava a gente na frente, mas só a gente. E aí o Senhor dava um suco de uva e Deus renovava os oficiais. Eu amém, pode ser. Mas ninguém tem a revelação de evangelizar. Eu estou esperando essa revelação, meu tecladista. Estou esperando essa revelação. Ninguém tem a revelação. Até a revelação que deem, pastor, vamos fazer a festa das crianças, vamos fazer a festa das crianças, meu irmão, vamos arrumar um pregador. Não, pastor, as crianças te amam, pastor. O Senhor vai pregar para as crianças. E quem vai tocar, minha irmã? Não, pastor, o Senhor vai tocar. Mas aí vão ensaiar, pô, querem tocar. Não, pastor, o senhor tem que vir ensaiar. Aí eu pirei de ver. Quando o baterista falou, pastor, o senhor tem que me ensinar. Eu, peraí, meu irmão. Aí papai não aguenta, né? As ideias, não, pastor. Revelação, o pastor, já observou que o pastor na casa da bênção sai fazer tudo? É mesmo? É, porque tem que cantar, tem que tocar e tem que pregar. E tem que pregar forte. Tem que falar bonito. Aí depois chega dia dos pais ou dia dos pastores, homenagear o pastor, acaba com a raça do rapaz o ano inteiro. Ah, vou falar, vou embora mesmo. Acaba com a raça do rapaz o ano inteiro. E se o pastor não pegar para evangelizar lá, sabe o que teve que fazer, irmão? Eu tive que falar, vai ter o evangelismo. E vai evangelizar. Vambora! Eu tenho que ir na frente, senão não vai. Fala comigo, a iniciativa. Partiu dos cabeças de cada tribo. Eles procuraram Neemias e não chamou Neemias para fazer, não. Ele falou, Neemias, deixa a gente fazer. E é isso, vou revelar um segredo aqui, que todo líder sonha. Todo, não tem erro. É Daniel de Oliveira, é o apóstolo Jair, é pastor Emanuel, é missionário Veloso. Todos sonham com esse tipo de iniciativa. O que a gente deixou de fazer? Não, pastor, eu vou com iniciativa, não vai nada, vai com cobrança. Porque não está fazendo, a gente tem. Todo líder sonha com isso. E a Bíblia fala. Vamos ler. E acharam escrito na lei do Senhor, ordenando pelo ministério de Moisés, que habitasse na cabana, solenidade, festa, o sétimo dia. Assim publicaram e fizeram passar pregão por todas as cidades em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramo de oliveira, e ramos de zambuzeiro, eita, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores espessas para cabanas, como está escrito. Fala comigo, como está escrito. Escrito aonde? Na palavra. A palavra despertou vontade neles. A palavra, pastor Lime, não pode apenas tocar o intelecto, senão a pessoa vai olhar para a palavra de Deus, ler a palavra de Deus como um livro comum, como se lê um romance. A palavra de Deus não pode apenas tocar as nossas emoções, senão não entendeu nada, não faz nada, fala mal dos outros, critica um, fofoca com o outro e só tocou emoção, só emoção. A palavra de Deus tem que tocar o nosso intelecto, as nossas emoções e despertar a nossa vontade. Dá uma salva de palmas para Jesus. Fica de pé nesse momento. Fica de pé. Coloque a mão em cima do teu coração. Eu não vou orar para que Deus abra o seu intelecto, te dê sabedoria e inteligência. Domingo ele fala sobre isso. Eu não vou orar para a palavra de Deus tocar as suas emoções, embora eu acredito que vai tocar. Eu vou orar nessa noite para que o Senhor
venha despertar a vontade. Vontade e resgatar hábitos. Hábitos bons que agradavam a Ele. Hábitos bons que agradavam ao Pai, que tem se perdido com o tempo. Tem coisas que você fazia que Deus se alegrava. Tem coisas que você fazia que alegrava o coração de Deus. E você tem feito aquilo que tanto agradava ao Pai, e o Senhor vai despertar em seu coração o desejo, a garra, a força para voltar a fazer, aleluia. E eu creio que coisas maiores Ele vai fazer na sua vida. Feche os seus olhos, fica ligadinho no trono de Deus. Com você essa nova canção, enquanto cantamos, Pai, enquanto cantamos, segura a mão do seu irmão e dai glória a Deus. Olha aí, levante as mãos para o alto e peça para Deus derramar. E coisas maravilhosas. Rabachiriando, ele vai. Deus está despertando, Deus está despertando. Não se admire se ouvir linguagem estranha alguém falar. Não se admire se ver paralítico andar ou cego ver. O Deus o qual estou falando é o Deus do impossível. Tudo podes fazer e queres ser abençoado, é só nele crer. Coloca a mão no coração. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite. Só o Senhor, meu Deus, para reacender esta chama. Chama, cadê? Bota a logo da igreja aqui, a logo. Essa logo bonita aí, ó. Aleluia, você sabe o que é isso aí? Isso é coração em chama. Isso é coração ardendo. Você vai viver essa revelação. Abaixe que ele vai. Vocês irão viver este avivamento, porque a chama tem que arder primeiro é no peito. A chama tem que arder dentro do nosso coração. Oh meu Deus, reaviva a tua igreja, reaviva meu Pai os teus filhos, reaviva, senhores oficiais, reaviva cada membro, todos aqueles que entrarem nesta igreja, que eles vinham ser contagiados, meu Pai, com esta chama, com essa tocha que arde dentro do peito. Eu abençoo, meu Deus, o altar dessa igreja, a família do pastor Libni, a saúde do pastor Libni, e que o Senhor possa, meu Deus, a cada dia levantar verdadeiros guerreiros. Que a chama de que debaixo de andelebai possa arder dentro de cada coração. Eu profetizo iniciativas que farão a diferença neste lugar, iniciativas que farão a diferença neste bairro, iniciativa de homens, de mulheres, cabeça dos seus lares, liderança espiritual na sua casa. O Senhor irá despertar esse gigante, o Senhor irá despertar esses valentes que farão a diferença, e o teu nome será glorificado. Capacita com os dons de profecia, Senhor, dom de fé, profetiza o dom de discernir espírito, o dom da cura, o dom de maravilha, o dom da ciência. Deus está distribuindo aí recebendo da parte de Deus, vão te estranhar, vão falar que você está diferente. O quê? Quando você abrir a boca, vai sair unção, vai sair poder, algo vai se materializar. Aleluia. Deixa pensar que parou aqui, porque por dentro Deus está fazendo algo sobrenatural. Receba da parte de Deus o avivamento, o renovo, a força, um ânimo para vencer. Aplaude a Jesus bem forte.
Aleluia! Se queres ser abençoado, é só nele crer. Vamos receber o pastor Libe. Desde já eu quero agradecer por essa oportunidade maravilhosa. É sempre um prazer para mim estar aqui. Amém? Deixa eu fazer uma divulgação aqui, pastor Libe. Eu gravei 3 músicas. Você sabe que tiraram o CD, né? Não tem mais CD. Se você comprar o carro, não tem nem mais leitor de CD. O negócio agora é tudo digital. Chama-se streaming. O negócio agora é streaming. Por isso que ele está na revelação aí, o pastor Lime já viu que o negócio agora é digital. Aí eu falei como esse negócio de streaming, é Spotify, é Deezer, é Poca Play, é aplicativo de streaming. Aí eu botei lá Emanuel Veloso, deixa eu ver se minha música está aqui. Não estava lá, eu falei, não, tenho que entrar nesse streaming. Aí tive que ir para o estúdio, gravei 3 músicas. Gravei Quando Jesus Quer, que eu não tinha gravado. Não, sou maior aí, campeão. Só. Quando Jesus quer, é assim mesmo que Ele faz. Quando Jesus quer, é assim mesmo que Ele faz. Ele renova quem está na frente, do lado e do outro até o de trás, entendeu? Gravei outra, Ré maior. Falta, tá Ré? É Ré mesmo? Falta alguém ainda, falta com certeza. Falta o escolhido se juntar a nós e sentar à mesa. Falta alguém ainda, falta com certeza. Falta o escolhido se juntar a nós e sentar à mesa. Falta alguém ainda, pagodão. Falta com certeza. Falta o escolhido se juntar a nós e sentar à mesa. É você, aponta pro irmão, tá ao seu lado. É você, o escolhido que vai vencer. Entendeu? Tá lá no stream. E a outra música é sermão. É fácil ir para a igreja e ler a Bíblia. É fácil orar junto das mãos. É fácil ser crente dentro da igreja. Difícil é vencer as tentações. Tentado como Jesus foi um dia, que em jejum recusou um pão. É fácil receber um livramento. Difícil é orar e vigiar. O nome da música é sermão. É o verdadeiro sermão, amor. Você joga lá Emanuel com O Veloso nesses aplicativos. E você pode ouvir essas músicas. Porque para a gente ganhar agora, o povo tem que ir lá e ouvir. Se o povo não for lá e ouvir, a gente não ganha nada. Olha aí. Entendeu? Que fé, ouça, vê se você ouve. Então joga lá Emanuel Veloso nesses aplicativos de música que você vai estar nos ajudando. Amém? Um abração, gente. Deus Obrigado. abençoe. Pastor Emanuel Veloso. Amém?